Olá pessoal, então a professora vai estar dando continuidade no assunto que vocês têm lá na apostila, as primeiras civilizações. Dentro do contexto histórico, as primeiras civilizações elas são de extrema importância quando nós falamos na influência que elas causaram em nossas culturas, em nossa política, quer dizer, na nossa vida cotidiana, e muitas vezes a gente não se dá conta, tá? Então, as primeiras civilizações. Então, a gente tem lá na apostila para vocês o que significa Mesopotâmia, tá? Então, significa terra entre rios, tá? Esses povos que viviam nessas terras entre rios, eles eram politeístas. Então, nós temos os monoteístas, que acreditam tem uma só religião, em um só Deus, e os politeístas, que têm a crença em vários deuses. E aí, a política dentro dessa Mesopotâmia, ela é marcada, ela tem a presença de sucessivas invasões, e com invasões ocasionam a guerra. Nós temos o Peico, a ascensão desses reinos dentro da Mesopotâmia, e o declínio desses diversos reinos que nós temos dentro desse período histórico. E dentro dessas primeiras civilizações, nós vale lembrar que existiam regras, e eram muito importantes essas regras. Essas regras tem-se o primeiro relato de um tal de Código Hammurabi, era conhecido como Lei do Talião. Aquela velha célebre que nós temos, olho por olho, dente por dente, vem desse período da história, tá? Era um princípio básico, tá? Era 1 por 1, 2 por 2 e se inseria. Nós temos dentro das primeiras civilizações também os sumérios. A principal contribuição que eles têm foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme. E essa escrita cuneiforme ela era feita com uma cunha escrita em cima de uma placa de barro, que após isso eles colocavam para secar, e aí guardavam essas placas com essas escritas. Uma outra coisa, um outro povo que tem uma ótima contribuição para nós é os fenícios. Então eles criaram o alfabeto com a intenção de ter uma forma de se comunicar mais eficaz, mais interessante na época, e esse alfabeto é o mesmo que nós utilizamos até hoje. Uma outra civilização muito importante dentro da nossa história são os egípcios. Eles têm muitas contribuições dentro da nossa história. Então, eles utilizaram matemática para a construção daquelas imensas pirâmides que nós temos, as estátuas, os templos. E aí, dentro desse povo egípcio, eles tinham uma linha de segmentos, que seriam lá, nós tínhamos as escribas, os sacerdotes, e esses dois, eles eram responsáveis pelo desenvolvimento das ciências. E aí vale lembrar que ciências são as matérias que hoje a gente conhece, matemática, física, biologia. O rio mais comprido do mundo ficava no Egito, né? O mais comprido do mundo, e ele forma o deserto do Saara e da Arábia, tá? Os egípcios, eles desenvolveram a escrita hieróglifica, tá? E em vez de usar letras, eles usavam símbolos naquilo que era escrito. Eles escreviam esses símbolos num papiro, que era um tipo de papel, um tipo de papel feito de uma planta, né, que crescia nesse Nilo, tá? E eles utilizavam a tinta. Uma outra coisa muito interessante dentro da cultura deles é a mumificação, que era um ritual religioso dentro da cultura egípcia. A mumificação consistia, tá, fazer a retirada de todos os fluidos do corpo. Após isso, eles colocavam o corpo num recipiente cheio de sal, deixavam ele num período de 30 a 40 dias para fazer a secagem. Após isso, eles preenchiam o corpo com serragem e bastante cheiros para tapar o cheiro do corpo. E aí, após isso, eles enrolavam esse corpo em ataduras. Por isso a mumificação, por isso as múmias, tá? Então era uma coisa, um ritual bem religioso muito comum para esse período da história. Outra prima dessas civilizações muito importante lembrar foi Dario, tá? Foi um imperador responsável pelo período de maior esplendor, quer dizer, maior desenvolvimento do Império Persa.
Os fenícios, que é uma das outras civilizações que a gente também pode estar falando, tá? É um dos únicos povos desse período da história que se dedicou ao comércio, e aí eles foram considerados os maiores navegadores e descobridores da antiguidade. Por esse fato, então, eles desenvolveram habilidades muito salientes para desenvolvimento do comércio para eles. A outra povo que nós podemos falar, outra civilização, são os hebreus. Nesse caso, como eu falei anteriormente, eles são monoteístas. A Bíblia conta da história desse povo. Para eles, a Palestina era a terra prometida, e aí, para eles, o principal legado deixado por tudo isso ao nosso mundo ocidental foi a moral e a ética. Uma outra coisa dentro da Bíblia que a gente tem é chamado Êxodo. Tá? É quando os hebreus fogem do Egito, saindo, se libertando da escravidão, e eles fazem esse retorno, voltam à Palestina. O cara que foi responsável por isso, a pessoa que está tratada dentro da Bíblia, foi Moisés, que ele foi um dos responsáveis pela libertação desse povo hebreu. Além dos egípcios, além dos fenícios, nós temos também os gregos, e eles deixaram algumas contribuições dentro da história também. Entre eles os Jogos Olímpicos e a política, em especial a democracia, tá? Porém, não é uma democracia como a que nós temos hoje. A de hoje ela foi sofrendo as modificações, e essas modificações ficaram sendo feitas conforme foi ocorrendo a mudança de governo, de império e assim por diante, tá? Nela votavam cidadãos, mas somente os cidadãos que eram pré-escolhidos, tá? Que tinham um certo poder, um status dentro da sociedade. Não eram considerados cidadãos, então por isso não podiam votar as mulheres, os trabalhadores, os escravos e estrangeiros. Então essas pessoas não votavam, então não tinham poder ativo, palavra ativa dentro da sociedade. A Grécia nunca foi um estado centralizado, e aí ele tinha as polis, e essas polis elas eram rodeadas, e aí com esses terrenos ao redor ali formavam-se os reinos que conviviam num laço de boa vizinhança. As duas cidades-estados que ficavam, então, essas polis ao redor, seriam Espartas e Atenas. Nós temos um outro império, que é o Império Romano. Ele começou a sua formação 8 a.C., então vale lembrar que nós seguimos o calendário cristão. Então, 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, na região do rio Tibre. E aí, começou esse império através de pequenos assentamentos latinos, e eles tiveram influência dos povos vizinhos, que é muito comum, e aí esses pequenos assentamentos foram se tornando cidades. Dentro disso, nós temos a formação desse império, uma lenda de uma loba, que amamentou Rômulo e Remo, e aí em 753 a.C., Rômulo, que nesse caso é um personagem real, ele se torna um soberano, quer dizer, dentro do Império Romano, dentro desse império, fundando a cidade de Roma. A sociedade de Roma, assim como muitas outras, ela tinha uma organização desigual, todos não eram tratados da mesma forma. E aí ela era estática. Por que era estática? Porque uns mandavam e outros obedeciam, e essa era a forma que eles trabalhavam, então era pouco móvel, tá? Então isso aqui é um pequeno resumo de algumas das civilizações, tá? Bem resumidamente, das civilizações dentro do contexto histórico para nós. Tenham todos uma boa semana, espero que vocês tenham compreendido, e até a próxima.